Retornando, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Vamos lá, vamos iniciar o estudo de execução de título extrajudicial. Até agora, cumprimento de sentença. Amigos, como nós temos só 2 bloquinhos, de 30 minutos, vocês já perceberam que eu extrapolo. Mas é porque eu disse, e eu peço desculpas a vocês. Eu quero tentar passar o máximo de informações. Eu sei que é um curso que a gente tem que, tentar, nós temos que tentar minimizar. Ser um pouquinho mais sucinto. Essa capacidade de concisão não é uma capacidade tão fácil de se desenvolver, né? Então, por isso que eu estou estendendo um pouquinho, mas espero humildemente que isso não atrapalhe todos vocês. Vamos começar a falar de execução de título extrajudicial. Então, a gente está falando de execução de um cheque, de uma nota promissória, a gente está falando de uma duplicata, a gente está falando dos títulos executivos mencionados no artigo 784. Como eu disse no encontro passado, se os títulos executivos judiciais estão lá no 515 e o rol é taxativo, os títulos executivos extrajudiciais, que estão no 784, compreendem um rol exemplificativo. Por quê? Porque nós temos outros títulos executivos extrajudiciais fora do CPC. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Na Lei da Ação Civil Pública, a 7.347 de 85, no seu artigo 5º, parágrafo 6º, nós temos o quê? O TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. É um título executivo extrajudicial. Pergunta já caiu várias vezes em provas objetivas. O rol é exemplificativo do 784, volto a afirmar, e temos outros títulos previstos em legislações esparsas. Eu vou ficar aqui só com o nosso termo de ajustamento de conduta, o TAC, que na verdade é chamado de compromisso, de ajustamento de conduta pela Lei da Ação Civil Pública. Meus amigos, em relação à execução de título extrajudicial, onde é que começa o tratamento, Começa a partir do 771, a gente tem ali as disposições gerais, vai até o 777, do 778 ao 780 a gente fala das partes, 781 e 82 competência, dos requisitos necessários para realizar qualquer execução, do 783 ao 788, 789 a 796 a gente fala de responsabilidade patrimonial. E dali para frente, Maurício, das diversas espécies de execução. Da mesma forma que nós falamos do cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, entrega de coisa, fazer, não fazer, cumprimento de sentença contra a fazenda pública, cumprimento de sentença envolvendo alimentos, a gente tem tudo isso em relação à execução de título extrajudicial. Mesma coisa. Só que a gente tem procedimentos ali diferentes, a gente vai destacar isso para todos os meus queridos amigos, tá bom? No final a gente fala um pouquinho de suspensão da execução e também de extinção da execução e falamos dos embargos, nossos queridos embargos. Tudo isso não vai ser visto hoje, evidentemente, no próximo encontro, mas já estou fazendo um spoilerzinho, já comentando aqui com todos vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar falando das disposições gerais, que nós temos, vamos conversar um pouquinho sobre digamos assim, esses aspectos procedimentais relacionados às diversas espécies de execução. Maurício, por que aspectos procedimentais são tão importantes? A partir do 797. A gente vai passar do 797, a gente vai pelo menos ali até o 805. Porque se a gente pegar esses dispositivos, se a gente fizer um apanhado de todos eles, são aqueles mais cobrados em provas objetivas. Isso não significa que a gente não tenha alguma cobrança sobre o 771, que trata das disposições gerais, mas da execução em geral, que fala daquela possibilidade de a gente aplicar o que a gente tem ali para execução de título extrajudicial, a gente aplicar no cumprimento de sentença, o que a gente tem no cumprimento de sentença por conta do 513, aplicar também na execução de título extrajudicial. Tem um diálogo das fontes, eu falei para vocês, a gente não consegue prever tudo num capítulo só do cumprimento de sentença ou tudo só na execução de título extrajudicial. E vários países fazem isso nas suas respectivas legislações. O que é que o Brasil fez? Nós temos 2 artigos, 513 e 771, falando desse diálogo das fontes, então não tem problema algum. É claro que esse dispositivo é extremamente importante, como a gente tem também o 774, também que fala
dos atos atentatórios à dignidade da justiça, fala de fraude à execução. Nós temos dispositivos que são importantes, do 771 ao 796. Mas a partir do 797 é que deve ser o nosso foco. A partir do 797, mais especificamente a partir do 798. Por quê? Porque é importante a gente focar os aspectos procedimentais de uma execução de título extrajudicial. Quando eu falo de execução de título extrajudicial, eu estou falando de um processo novo. Quando eu falo de cumprimento de sentença, eu falo de uma fase. Perceberam? Então são situações completamente diferentes. Para eu iniciar o cumprimento de sentença, evidentemente, né, que eu não vou precisar apresentar uma petição inicial, como eu faço quando eu inicio um novo processo. E aí o que acaba acontecendo? O legislador, pessoal, ele dispõe de maneira clara quais são os requisitos de uma petição inicial quando eu falo de execução de título extrajudicial. E tudo isso está no 798. Basicamente o 798 diz assim, olha, exequente, você vai ter que instruir a tua petição inicial com alguns documentos. Por exemplo, o título executivo extrajudicial tem que acompanhar a tua petição inicial, um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, seja lá o que for. Se você estiver falando de execução de título extrajudicial envolvendo pagamento de quantia certa, você tem que também trazer um demonstrativo daquele valor, daquele débito atualizado, até a data da propositura da demanda. Você também tem que mencionar na tua inicial, ou fazer juntar com a tua inicial, se tiver uma condição ou termo, a prova de que efetivamente essa condição ou esse termo foi verificada. Mas se tiver, se for o caso, pode ser que não tenha naquela obrigação pactuada, né, uma condição ou termo. Também, se você quiser, se tiver uma contraprestação que você ali, exequente, tinha que fazer, você está iniciando a execução de título extrajudicial, você vai ter que demonstrar também que você adimpliu essa contraprestação que você estava obrigado a cumprir. Então, assim, são requisitos de uma petição inicial, porque a gente vai iniciar um processo novo, com características, né, específicas da execução de título extrajudicial, sem prejuízo do que a gente já tem no 319 e no 320, que são dispositivos que tratam dos requisitos da petição inicial, no geral, não só para a execução, como também, e principalmente, para o processo de conhecimento. Mais ainda, pessoal, esse artigo 798, né, ele diz assim, olha, você tem que indicar a espécie de execução da sua preferência, quando por mais de um modo ela puder ser realizada. Você pode realizar de vários modos. Você tem que indicar qual é o modo. E a gente já viu quais são os meios técnicos para o desenvolvimento da execução. Foi no comecinho da aula passada. Falamos de execução por subrogação, execução direta, ou por coerção, a execução indireta. Então, se é possível fazer de mais de uma maneira, você já tem que indicar na tua petição inicial. Você vai ter que também trazer na inicial de uma execução de título extrajudicial os nomes completos seu, né, exequente, estou imaginando que você é exequente, e também do executado, bem como CPF ou CNPJ, né, se for pessoa jurídica. Se possível, já traz bens passíveis de penhora, já indica, olha, na inicial, o executado tem um veículo que pode ser penhorado, está no nome dele. O executado tem 3 lotes num determinado terreno, pode penhorar um deles também. Né? Então, tudo isso já está no artigo 798. E também quando a gente fala, esse 798 é interessante, pessoal, porque quando a gente fala de execução envolvendo pagamento de quantia, e ele menciona a necessidade de você trazer um demonstrativo do débito atualizado, esse demonstrativo do débito está no parágrafo único do 798, ele também tem que conter alguns requisitos. Quais são os requisitos? Qual que é o índice de correção monetária que foi adotado? Qual é a taxa de juros que a gente tem que aplicar? Qual é a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso? Bem parecido com o que já está no 524, que é aquele dispositivo que trata do demonstrativo de cálculo, quando a gente está falando de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa. O parágrafo único do 798 é muito parecido com o 524.
Certo, pessoal? Maurício, mas espera aí. Você está falando de inicial. E quando se fala de inicial, a gente tem que pensar no seguinte. Olha, eu posso emendar uma inicial também na execução de título extrajudicial? Eu posso completar essa inicial? Pode sim, pessoal. O artigo 801, ele disciplina a respeito. Vou abrir rapidinho aqui para vocês, pessoal, para a gente não perder tempo. 821 diz o seguinte: verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias. E aí tem que indicar com precisão, sim, por conta do princípio da cooperação, não é só o 321, a gente aplica isso também no 801, né? Tudo sob pena de indeferimento. Então é possível sim que nós tenhamos emenda da inicial que ela seja completada. Maurício, me fez lembrar um outro ponto importante. Pode ser que numa execução de título extrajudicial, para eu poder me resguardar, para eu poder me garantir, eu queira fazer a averbação da propositura dessa execução. Como assim fazer a averbação? Você quer dizer, você distribui a execução de título extrajudicial e vai fazer uma averbação numa serventia extrajudicial? Vejam só o que diz o 799. Incumbe ainda ao exequente, eu vou pular os incisos, vou direto para o inciso que interessa, inciso 9, proceder à averbação em registro público, uma serventia extrajudicial, do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. Isso está no 799, que é um dispositivo importante, que fala da necessidade de você intimar credor pignoratício, hipotecário, etc., a depender da execução de título extrajudicial, que permite que você pleiteie medidas urgentes, né? Mas também te traz essa possibilidade de averbar a propositura da execução na serventia extrajudicial. Por quê? Se o cidadão tiver, por exemplo, né, um imóvel, o executado, um imóvel no nome dele, 2, 3, 4 imóveis, a verba nas respectivas matrículas desses imóveis, a existência da execução de título extrajudicial, quem quiser comprar o imóvel desse executado, vai falar assim, opa, peraí, será que eu compro ou não compro? Ó, tem uma execução tramitando contra ele, não sei não, hein? Por que o credor, o exequente, faria isso? O próprio dispositivo fala, para dar conhecimento a terceiros, publicidade. E de uma certa forma, ele também, o exequente fazendo isso, o credor fazendo isso, ele mantém esse bem, assim, digamos, limpo, né? Impedindo que terceiros queiram adquirir, não que os terceiros não irão adquirir, podem até querer adquirir e virem a adquirir no futuro, né? Mas de uma certa forma é para dizer assim, ó, se vocês quiserem comprar, tudo bem, não tem problema, só que esse dono do imóvel, de 3, 4 imóveis, ele já está sendo executado aqui. Não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Enfim, meus amigos, é uma situação bastante delicada para o executado, mas bastante satisfatória, né? Cômoda para o exequente. Outro ponto importante, pessoal, né, que a gente tem que lembrar, é o 802. E eu vou falar do 802 para vocês, por quê? São duas informações importantes. 802 dizendo assim, ó, na execução, o despacho que ordena a citação. E por que citação, pessoal? Porque é um processo novo, na execução de título extrajudicial. Desde que, realizada em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, que fala da citação, esse despacho interrompe a prescrição. Isso é ótimo, né? A gente tem uma interrupção. A gente não tem suspensão. Ou seja, se está interrompido, é prazo restituído integralmente, né? Como a gente sabe, não suspenso. Ainda que o despacho citatório tenha sido proferido por um juízo incompetente. O parágrafo único dizendo que essa interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Sempre cai alguma perguntinha nesse sentido, por isso que o 802 é extremamente importante. E aproveitando, pessoal, ia colocar o código aqui, mas eu virei e parei no 803. Eu vou falar rapidinho para vocês do 803 e vocês vão entender por quê. E já falo do 805 também, para a gente fechar as disposições gerais. Vocês lembram da exceção de pré-executividade, não é? Acho que todo mundo lembra.
Eu vou falar um pouquinho dela mais adiante. Assim que a gente falar dos embargos, eu faço alguns toques a respeito da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade foi criada doutrinária e jurisprudencialmente. Aliás, dizem que o mentor da criação da exceção de pré-executividade foi o professor Pontes de Miranda, né, nos famosos casos envolvendo a siderúrgica Mannesmann, uma companhia siderúrgica, porque o professor Pontes de Miranda, um dos maiores juristas, indiscutivelmente, que nós já tivemos, ele dizia o seguinte, que nada poderia cercear o direito de defesa de alguém numa execução, uma vez que, na vigência do CPC anterior, do CPC de 73, você, para se defender, você tinha que ter juízo garantido em toda e qualquer situação. Hoje, na impugnação, a gente viu que não precisa, e nos embargos também não precisa. A época em que a exceção de pré-executividade foi estabelecida, né, tinha essa necessidade. Então, Pontes de Miranda falou assim, peraí, a Mannesmann está devendo para todo mundo, entre aspas. Né? O direito de defesa dela numa execução é sagrado. Eu não posso levar ao pé da letra o fato de que, para eu me defender, é preciso estar com o juízo garantido. Não posso, eu tenho o direito, é mais até do que constitucional, vai além disso, né? De defesa, ele é sagrado. Então, se a Mannesmann está sendo executada várias vezes, e ela não tiver bens para dar em garantia, para garantir o juízo, para se defender em todos esses processos, como é que fica o direito de defesa dela? Foi assim que surgiu a exceção de pré-executividade, que até hoje é aceita pelo STJ, para questões de ordem pública, né? E quando não precisar de dilação probatória. É perfeitamente possível. E o 803 é a exceção de pré-executividade. A doutrina costuma dizer isso. Vejam a redação. É nula a execução. É nula se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, porque a obrigação que tem que ser e não o título, não é o título executivo que é certo, líquido e exigível. A obrigação, ela é certa, líquida e exigível. Obrigação contida no título. Se o executado não for regularmente citado, quando for instaurada a execução antes de se verificar, a gente acabou de mencionar, né? A condição ou de ocorrer o termo, né? Se tiver condição ou termo. Parágrafo único, a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício, ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Então você pode, evidentemente, alegar através de exceção de pré-executividade. Volto a afirmar que, embora hoje não seja necessário garantir o juízo para impugnar ou para embargar, o STJ continua aceitando, desde que preenchidas, né, essas condições que eu falei para vocês, prova pré-constituída, desnecessidade de dilação probatória, questões de ordem pública, tá certo? E para a gente fechar, princípio do resultado ou da menor onerosidade, 805. Ah, Maurício, mas esse 805 tem um parágrafo único que não tinha no CPC de 73 e faz toda a diferença? Faz. Olhem o caput. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Tadinho do executado. Não é? Olha, exequente, você pode promover por vários meios a execução, mas olha, faça pelo modo menos gravoso. Princípio do resultado ou da menor onerosidade. Tudo bem, a gente já tinha isso no 620. Do CPC de 73. Mas, queridas amigas e queridos amigos, vejam só o parágrafo único acrescentado. Vejam só. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, executado, é você, não é o exequente. Executado, você está dizendo que a medida que o exequente adotou é mais gravosa para você? Ok, veja o que você vai ter que fazer. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe princípio da cooperação. Coopere, executado. Coopere. Indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Tá bom? Ou seja, pessoal, precisamos olhar para o executado. Sem sombra de dúvidas. Eu falei tadinho, num tom de brincadeira, é claro.
e bem rapidamente, né, para não ficarmos pensando, né, que o executado, se ele contraiu uma obrigação, ele tem que cumprir sempre, tem que cumprir. Claro que tem, isso a gente aprende do berço, né? Os nossos pais nos ensinam, dê um passo do tamanho da sua perna. Mas a gente não sabe o que pode acontecer com o executado lá na frente. Todos nós passamos por problemas diários. É desemprego, né? É falta de condições de sobrevivência, de manutenção da família, uma série de coisas, não é? Então a gente tem que tentar equilibrar o princípio do resultado ou da menor onerosidade. O legislador pensou nisso. Pensou também, claro, no exequente, porque no parágrafo único ele diz, executado, se você acha que o modo que o exequente quer te executar é o mais gravoso, então diga qual é o menos gravoso, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Tá bom, pessoal? Basicamente era isso em relação às disposições gerais. Vamos começar a falar agora um pouquinho das modalidades obrigacionais, né? Começando pela execução de título extrajudicial envolvendo a obrigação de entregar coisa, tá certo? Execução de um título executivo extrajudicial para entrega de coisa. A gente começa a tratar no 806, a gente estava no 805, né? 806 e a gente vai até o 813. Como é que funciona isso, pessoal? Muito simples, né? O procedimento é muito simples. Vocês imaginem que a obrigação, então, foi ajustada num contrato subscrito por duas testemunhas. Boa, Maurício. Documento particular subscrito por duas testemunhas está lá no 784. É título executivo extrajudicial. Esse documento implica a entrega de uma coisa. Qual é o procedimento? Diz o 806. Olha, nessa situação, faz uma inicial, com os requisitos que a gente já falou, 798, 799, etc, etc. O devedor da obrigação de entregar coisa certa, porque há uma distinção, né, entre coisa certa e incerta, isso nos remonta ao direito civil, até quando a gente fala também de coisas fungíveis e infungíveis, né, amigos? A fungibilidade, o direito civil está sempre presente em alguns aspectos obrigacionais quando a gente fala de procedimento. O devedor, então, de obrigação de entrega de coisa certa, ele vai ser citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Então, o procedimento é simples. É um documento, né, um título executivo extrajudicial, envolve a entrega de coisa certa, executado. 15 dias, você está sendo citado, 15 dias para poder satisfazer a obrigação. E quando despachar a inicial, o juiz vai poder fixar já uma astrente, envolvendo a entrega de coisa. Quando a gente falar de obrigação de fazer e não fazer, vocês vão ver também. Então, o juiz já vai, ao despachar a inicial, já vai poder fixar a multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação. Esse valor que for fixado, né, ele vai ficar sujeito à alteração, se por acaso o juiz extrapolou, né, se for excessivo, ou se o juiz não extrapolou tanto, foi pequenininho, aí foi insuficiente. Aí o juiz pode elevar um pouquinho essa astrente. É um meio coercitivo, é um meio executivo de coerção, para falar, olha, executado, né, você tem que entregar a coisa certa, por favor, cumpra aí no prazo de 15 dias, tá bom? Se você não cumprir, a partir dali, do 16º dia, multa diária de tanto. Está no parágrafo 1º do artigo 806. E mais ainda, pessoal, mais ainda, o parágrafo 2º do 806, ele também deixa muito claro o seguinte, que já no mandado de citação que o executado vai receber, já vai estar constando, a gente não sabe, né, se é coisa móvel ou imóvel, mas já vai estar constando o seguinte, olha, ordem para emissão na posse, em se tratando de entrega de coisa imóvel, ou também já vai estar constando do mandado de citação, ordem de busca e apreensão, em se tratando de coisa móvel. E o cumprimento, seja da emissão na posse, seja na busca e apreensão, é imediato se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que foi designado. Qual que é o prazo mesmo, Edu? 15 dias. Vocês perceberam? Já consta do mandado de citação. Então, o executado já é citado para cumprir, evidentemente, aí no prazo de 15 dias, né, essa obrigação de entregar a coisa certa, e já sabe, olha, se você não cumprir, se obviamente nós estivermos diante de uma situação envolvendo bem imóvel,
já vai ser expedido o mandado de emissão, já tem a ordem, né, de emissão na posse do mandado de citação. E, ao mesmo tempo, se nós estivermos falando de um bem móvel, já estará constando do mandado de citação a ordem para busca e apreensão dessa coisa móvel. Busca, apreende para depois entregar para a parte credora. Tá certo, pessoal? É muito importante que a gente tenha isso, leve isso em consideração. Ah, mas Maurício, ok, mas você está falando isso, né, e pensando só no exequente. E se executado entregar a coisa, né? Se ele entregar, lavra o respectivo termo, considera satisfeita a obrigação, porque qual que era o objeto principal? Entregar uma coisa certa. Se ele entregar, entregou, acabou a obrigação. Mas pode prosseguir? Pode. Pode prosseguir desde que haja necessidade de pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos. Desde que, repito, a execução prossiga para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos. Mas tudo isso vai depender da obrigação, se tem ou se efetivamente não tem. Maurício, mas e se o bem, a coisa certa aí não for localizada? Não é? Se a coisa deteriorou? Se a coisa desapareceu? Porque isso pode acontecer, né? Claro. Além de não ser reclamado, né, do poder de terceiro adquirente, essas situações elas vão ensejar, ou podem ensejar, vamos trabalhar com a possibilidade, né? Elas podem ensejar a conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia. A gente pode ter uma conversão em perdas e danos. Por quê, pessoal? Porque o bem não foi localizado, o exequente não vai ficar esperando, evidentemente, já que se não localiza, né? O bem pode ter se deteriorado, ou o executado falou assim, quer saber de uma coisa, eu vou desaparecer. Com esse bem, o exequente pode falar, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos converter em perdas e danos. E mais ainda, o exequente pode requerer também, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, que o executado tenha que pagar o valor da multa aplicada. Por quê? Porque o juiz não pode fixar uma astraente no despacho inicial? Perfeitamente possível. Está no 809, pessoal. Está no 809. Tem ele aí, Edu? Se tiver, coloque ele na tela, vale a pena, por favor. Vamos lá? Obrigado, Edu. Olha lá, pessoal. O exequente tem direito a receber, além das perdas e danos, né, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada, ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Eu falei, né? É terceiro adquirente agora há pouco, até mencionei. Parágrafo 1º, vamos aproveitar que está na tela, pessoal. Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresenta uma estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial, né? Ele apresenta só uma estimativa, e aí o juiz é que vai definir, se não constar do título o valor da coisa e for impossível sua avaliação. Por que impossível? Porque se perdeu, né? Porque se deteriorou, sei lá. Pode ser uma outra situação, né, queridos amigos? E serão apurados em liquidação, né, o valor da coisa e os respectivos prejuízos. Tá certo? Esse 809 é muito, muito importante. Ah, Maurício, mas espera aí. Sempre que eu penso em coisa, entrega de coisa, e o executado não entrega, ele pode ter feito benfeitorias. Benfeitorias indenizáveis, né? Não estamos falando de benfeitorias voluptuárias, úteis ou necessárias, tudo bem. Mas havendo benfeitorias indenizáveis, né, feitas na coisa pelo executado, né, ou por terceiros, né, de cujo poder a coisa tenha sido retirada, a liquidação prévia é obrigatória. Aí tem que fazer a liquidação, pessoal. Aí não tem jeito, né, para apurar qual é o valor dessas benfeitorias indenizáveis. Faz um procedimento de liquidação. A gente sabe que a liquidação o procedimento de liquidação vem previsto nos artigos 509, 510, 511 e 512. Faz uma liquidação para se chegar nesse montante das benfeitorias que devem ser indenizáveis. Devem ser indenizadas, perdão. Ou não. Sabem por quê, pessoal? Porque a gente pode ter saldo. Pode ter saldo em favor do executado? Claro, por conta das benfeitorias que ele fez lá, gastou muito, pode. De terceiros, pode ser. Se tiver saldo em favor do executado, o exequente vai depositar esse valor ao requerer a entrega da coisa. O exequente tem que cumprir a parte dele. Mas, por outro lado, pode acontecer de ter saldo em favor dele, do próprio exequente. A gente vai depender isso da casuística, da obrigação, né? E aí, se tiver saldo em favor do exequente, ele pode cobrar
nos mesmos autos do processo. Não precisa ser em autos apartados. Tá certo, pessoal? Outro ponto importante para a gente lembrar, a gente já está caminhando para os finalmente, assim, né, pessoal? A gente está falando de coisa certa, né, mas é importante a gente falar também de coisa incerta. Lembrar um pouquinho rapidamente das nossas lições de direito civil. Coisa incerta é coisa indeterminada, né, mas determinável. Indeterminada, mas determinável. Em que a escolha tem a sua importância justamente em razão do quê, pessoal? Em razão da diferente qualidade entre os bens, né, que poderão ser escolhidos. A doutrina fala de vários exemplos, né? Ela traz, eu me recordo de um exemplo que é bastante comum, a entrega de um filhote de um cachorro, né, proveniente da cria de uma cadela específica, quando a gente sabe que jamais todos serão iguais, né? Eles não nascem iguaizinhos. Enfim, em princípio, o direito de escolha ele tem que estar previsto no próprio título executivo. Tem que estar, mas às vezes não está. Aí a escolha cabe a quem? Cabe ao devedor. E quando a escolha couber ao credor, o credor já tem que indicar na inicial. Isso tudo vai, evidentemente, depender, repito, da obrigação que venha a ser pactuada. Maurício, qual que é o procedimento? 811, pessoal, muito tranquilo. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero, determinada pela quantidade, o executado é citado para entregá-la de maneira individualizada, se ao executado couber a escolha. Se a escolha couber ao exequente, ao credor, repito, ele já tem que indicar na petição inicial. Qualquer das partes pode, Maurício, impugnar a escolha feita pela outra, porque, né, de repente, alguém vai agir de má fé. Não tem problema algum. É perfeitamente possível. Qualquer das partes, a escolha coube ao credor, o devedor pode impugnar. A escolha coube ao devedor, o credor pode impugnar. Essa impugnação da escolha, pessoal, ela deve ser feita no prazo de 15 dias. E aí, depois de nós termos a impugnação, evidentemente o juiz é que vai ter que decidir, né, qual que o que deve ser considerado, né, como correto, em razão das escolhas, né, que foram feitas ali. E se o juiz precisar, se for o caso, ele pode até nomear um perito, tá bom, pessoal? Escolhendo aí um perito de sua nomeação. E tudo que eu tenho em relação à execução de título extrajudicial envolvendo coisa certa, eu aplico, né, no que couber, as execuções de títulos extrajudiciais envolvendo obrigação para entregar coisa incerta. Tá bom, amigos? É aquela história, né? Não precisa prever em todos os dispositivos para coisa incerta aquilo que já está previsto para coisa certa. Você faz só um dispositivo, como é o 813, que é o último, dizendo, olha, aplica-se a execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições que nós já temos para a entrega de coisa certa. Tá certo, pessoal? Tem que ter esse canalzinho aí de comunicação. Meus amigos, é isso. Terminamos o nosso encontro. Tá? Tem bastante coisa ainda para falar de execução de título extrajudicial. A gente vai usar a aula inteirinha que vem, praticamente, para isso, para a gente encerrar e aí depois a gente começar um novo tema. Tá bom? A gente vai falar ainda de execução de obrigação de fazer, de não fazer, de pagamento de quantia certa, claro, algumas informações, de alimentos, execução de título extrajudicial contra a fazenda pública, o 910, muito importante, e suspensão, extinção e embargos. Fechado? Obrigado pelo carinho de todos, meus amigos. Foi um prazer enorme estar aqui novamente com todos vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até lá.